Olá, 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 olá. Aqui é a professora Márcia. Vamos falar de história? O tema de hoje é falando do presidente que sucedeu Getúlio Vargas, né, no poder depois do seu suicídio, que é o governo de Juscelino Kubitschek, que compreendeu os anos de 1955 a 1960. Ok? Vamos lá? Vamos conhecer um pouquinho da história de JK? Bom, após o suicídio de Getúlio Vargas, quem assume, como é de praxe, é o vice-presidente. No caso do Getúlio Vargas, quem assumiu após o seu suicídio foi o seu vice chamado Café Filho. E ele assumiu até o final do mandato que seria de Getúlio Vargas, ok? Então vamos lá. Com o suicídio de Getúlio Vargas, e se você der um foco bem nessa imagem abaixo, você vai encontrar JK perto do caixão de Getúlio Vargas. Com o suicídio de Getúlio Vargas, em 24 de agosto de 1954, abriu-se um buraco, tanto na política, né, na questão política, como econômica também, com a morte de Getúlio Vargas. Para substituí-lo, tentaram lançar alguns candidatos, né? Principalmente grupos contrários à gestão de Getúlio Vargas, que seriam, entre eles, a UDN. Então, a UDN, eles queriam colocar um candidato na presidência, que concorreriam à presidência, às eleições, que tivesse mais acordo com as ideias da UDN e que fosse bem longe das ideias getulistas, né? Eles não queriam nenhum novo presidente com ideias getulistas. Bom, essa ideia, porém, não se concretizou. E em 10 de fevereiro de 1955, o PSD homologou o nome de Juscelino Kubitschek como candidato à presidência da República. Juscelino sabia que precisava de apoio de uma base sólida, né, e da aceitação popular, mas como tinha o PDP, que era partido, PTB, que era partido de Vargas, e que tinha João Goulart como candidato à presidência, poucos dias após a homologação de JK, como candidato do PSD e PTB, selou acordo, tendo o João Goulart, que da fotografia, junto com o Juscelino Kubitschek, e eles concorreram à presidência. Bom, nas eleições presidenciais de 1955, então, já com todo esse apoio e também tanto político como popular, a Juscelino Kubitschek, ele foi vitorioso. Porém, aconteceu algumas situações que após aqueles, por exemplo, da UDN, por não reconhecer a vitória de Juscelino Kubitschek, eles chegaram a planejar um golpe, né, para impedir que Juscelino Kubitschek tomasse posse. Porém, alguns comandantes militares, na ideia de defesa da democracia, garantiram, através do uso da força militar, a posse, a eleição e a posse de Juscelino Kubitschek, que ocorreu em janeiro de 1956. Então, todo esse processo de tentar tirar Juscelino Kubitschek do poder deu em águas, né? Não ocorreu. A entrada de Juscelino Kubitschek como presidente, ou se tornar presidente do Brasil, não ocorreu de forma pacífica. Bom, mas seu governo demonstrou, o governo de Juscelino Kubitschek, ele demonstrou uma habilidade muito grande, política principalmente. Para vocês terem uma ideia, ele criou um chamado plano de metas.
esse plano de metas, que ele tinha o slogan de 50 anos em 5, ele então criou alguns objetivos. E o interessante dessa criação desses objetivos é que ele tanto beneficiava a elite brasileira como a população. Quais eram os principais pontos abordados nesse plano de metas de Juscelino Kubitschek? Dentre eles, alguns ligados ao transporte, como o investimento de estradas e a produção de automóveis, a energia, principalmente do carvão e petróleo, a industrialização, começou a abrir aqui para as atividades industriais brasileiras, empresas multinacionais que começaram a ter base aqui no Brasil. A meta também dele era investir na alimentação, principalmente na agricultura, e investir também na economia. Uma coisa também que foi muito utilizada durante esse período de JK foi a utilização de capital para tentar investir nesses objetivos que eu tinha citado, que tanto podia vir de capital público como privado, além de capital estrangeiro. E a joia desse plano de metas de Juscelino Kubitschek foi a construção de Brasília, a transferência da capital de Brasília. Para atingir esse plano de metas, infelizmente, né, teve consequências negativas, como, por exemplo, recorreu a diversos empréstimos estrangeiros, que fez com que nós aumentássemos a nossa dívida externa. Teve um lado positivo, que houve o crescimento da industrialização aqui no Brasil. Teve seu lado negativo, isso também ligo principalmente à construção de Brasília, que é o êxodo rural, entre outras consequências. Ou seja, resumidamente, o governo de Juscelino Kubitschek, ele foi a mistura de pontos negativos e de pontos positivos também, né? Um ponto negativo que nós brasileiros já somos familiarizados, que é a inflação, o crescimento da inflação. Um outro ponto negativo é que a taxa de mortalidade infantil naquele período foi grande também, mas isso quando a gente fizer uma pesquisa maior, né, que esse é um dos desejos que eu tenho para vocês, por não entrar muito em detalhe nesses temas, é que você faça uma pesquisa sobre os pontos negativos e os pontos positivos do governo de Juscelino Kubitschek, ok? Mas agora vamos falar sobre a joia do governo de Juscelino Kubitschek, que foi a construção de Brasília. Um dos principais pontos do plano, né, de metas era a transferência da capital federal do Rio de Janeiro para Brasília, uma nova cidade a ser construída na região do Planalto Central do Brasil, certo? Ele ia construir uma cidade para ser a sede do governo brasileiro. Deu-se o nome de Brasília. A construção de Brasília fazia parte do processo de interligar diferentes regiões do país, né, do Brasil, e tinha a intenção de promover o crescimento da densidade demográfica, porque aí ia trazer habitantes para aquela região que era pouco habitada, né? O que mais? Além de estimular o desenvolvimento da economia, porque aí nessa região iria ser implantado várias atividades comerciais, ou seja, ia ter um crescimento no aumento da contribuição de impostos naquela região. O projeto urbanístico de Brasília foi desenvolvido por Lúcio Costa e diversos projetos arquitetônicos da cidade foram planejados por Oscar Niemeyer. A construção da nova capital teve início em 1956,
atraiu milhares de operários de diversas regiões do país, principalmente do Nordeste, ou seja, deve ter ido muito piauiense para aquela região. Essas pessoas eram chamadas de candangos. Muitos desses candangos não voltaram para suas regiões natais, né? Ficaram naquelas regiões, porém, no entanto, por causa da falta de investimento público no bem-estar daqueles candangos, infelizmente muitos não teve investimento na integração desses operários à nova capital. Ou seja, a maior parte deles não teve condições nem de habitar a capital que eles mesmos estavam construindo. Okay? Eles começaram a viver em regiões mais afastadas, ou chamadas de cidades satélites de Brasília. Bom, a inauguração de Brasília, ela ocorreu durante o último ano do mandato de Juscelino Kubitschek. O último ano do governo de Juscelino Kubitschek, ou seja, em 21 de abril de 1960, e até hoje é a nossa capital. Essa aí é algumas fotografias. Eu vou encerrar com a morte de Juscelino Kubitschek, que é um fato muito intrigante, né, da história de Juscelino Kubitschek. Por quê? Porque, de acordo com as fontes, o Juscelino Kubitschek, ele estava dirigindo seu carro particular e se desgovernou batendo de frente de um caminhão, teve morte imediata. Só que existe algumas pesquisas, e aí eu cito a Comissão Municipal da Verdade de São Paulo, de 2013, que eles concluíram que o presidente não sofreu um acidente, ele foi assassinado, mais exatamente na rodovia Presidente Dutra. O seu Opala preto desgovernou supostamente após se chocar com o ônibus, cruzou a pista e bateu de frente com a carreta. JK e o seu motorista, que tem por nome Geraldo Ribeiro, morreram na hora. O presidente da comissão naquele período era Gilberto Ribeiro. O presidente da comissão disse que há vários indícios de que Juscelino Kubitschek não morreu por acidente, e sim assassinado. Aí vem a questão do porquê. Aí nós temos várias teorias. Uma das teorias, por exemplo, é a proximidade de Juscelino Kubitschek com, vamos dizer assim, entre aspas, deixando aberto a influência estrangeira no nosso país. Então, alguns grupos de lideranças brasileiros estariam descontentes com essa posição de JK e aí, vamos dizer, articularam esse acidente que, de acordo com essa comissão, foi sim um assassinato. Ok? Então, antes de dar o meu até a próxima, deixa eu fazer algumas observações. Como eu tinha dito durante a aula, existem alguns pontos que eu não entrei muito em detalhe, tipo alguns pontos negativos e alguns pontos positivos do governo de Juscelino Kubitschek. Eu sugiro para vocês que vocês entrem em contato, façam pesquisas no seu livro ou em outras fontes históricas, tipo internet, por exemplo. Façam uma pesquisa, tentem buscar mais informações sobre o governo de JK, que vocês terão mais informações e
E principalmente eu vou sugerir que vocês façam uma pesquisa sobre também as supostos motivos do provável assassinato de JK, ok? Então, no mais, até a próxima. Tchau, povo!